falei, a gente vai fazer muito mais uma conversa, muito mais informal. É uma entrevista, minha primeira entrevista para o meu projeto de pesquisa, que está falando sobre a capoeira da perspectiva de um cuidado, né? Da perspectiva de pensar como um modo de se viver, como algo nesse sentido, e como é que a capoeira está lidando hoje com os discursos do esporte, com tudo que se fala e todas essas regulamentações que se estão querendo para a capoeira. Então, a minha primeira conversa é com o mestre Rato de Praia, que eu conheço já há muito tempo, né? Mas assim, uma coisa que também eu fiquei pensando antes da entrevista, a gente, desde que eu comecei a fazer capoeira, eu já te conheço, porque tu já fazia antes do que eu. E só que eu não sei muito, assim, antes disso, da tua trajetória de capoeira, tua história de capoeira. Para mim, a capoeira chama muito, me lembra muitas coisas, tipo assim, por que eu comecei a fazer capoeira, como que eu comecei a gostar de capoeira, onde eu conheci. Então, isso eu queria te perguntar agora. Como é que foi, assim, quando você conheceu capoeira, até porque capoeira não é uma coisa tradicional de Blumenau, né? E como foi, quantos anos você tinha? O que tu lembra dessa época, assim, sabe? De quando começou a capoeira aqui em Blumenau, quando você se interessou por capoeira, como foi isso? Eu não sei responder como eu comecei a me interessar por capoeira, porque faz muito tempo. Sim. Mas eu sei que teve uma prima minha que fez muito pouco capoeira, eu lembro quando eu era pequeno, que teve no Carlos Gomes, um professor há muitos anos atrás, e eu lembro que ela fez um pouquinho, acho que deve ter sido a primeira aparição da capoeira em Blumenau, mas durou muito pouco tempo, inclusive, essa pessoa que deu aula aqui. Mas eu não sei exatamente porquê, de onde surgiu esse interesse. Eu sei que eu sempre quis fazer capoeira, né? Eu conheci, bom, a gente, apesar de não ter em Blumenau, mas a gente sempre ouviu falar, eu surfo, eu sempre nas praias, então sempre tive conhecidos que fizeram capoeira, que faziam movimentos na praia, então eu sempre tive esse interesse. E em 1990, eu caminhando pela Rua 15, eu vi aquelas propagandinhas venha fazer capoeira, colado num poste da Rua 15, com aquelas coisinhas que puxa e leva para casa. E quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou fazer capoeira, cheguei lá, falei para meu pai e minha mãe, eu dependia deles, morava com eles, né? Óbvio, eu tinha 15 anos, e fui, era o Carlos, o Tigre Dourado, que dava aula, ele era de segunda corda, era meio que uma loucura. Comecei com o Tigre, era uma loucura, porque ele era de segunda corda, então o método de ensino e o conhecimento dele era muito limitado, então a gente passava fazendo 500 repetições do mesmo movimento, nada, e daí eu em 91, treinei em 1990 com o Tigre, em 91 apareceu o Mestre Sardão, para aumentar a loucura, e fazendo apresentações na praça, cuspindo fogo, dando mortal por cima das pessoas, Mestre Sardão, não podia ser diferente, jogando capoeira sozinho, porque não tinha ninguém, tocando berimbau, tocando pandeiro, e até que o Raspa, o Rafael Racha, ele também fazia conosco, e contou para o Carlos sobre a existência dessa pessoa. Inclusive ele foi falar com o Mestre Sardão, né, que está entrando lá no nosso conhecido, e convidou o Mestre Sardão para ir na nossa academia, e o Mestre Sardão aí assumiu, aí sim, o nome do grupo do Carlos se chamava Os Mandingas, né? Quer dizer, não existia grupo, era um pandeiro escrito Os Mandingas, não tinha camiseta, não tinha nada. Minha mãe fez uma calça de algodão cru para mim, para
no meio capoeira, assim, para a gente ter. Aí veio o Messardão, já existiam, acho que na época nós éramos 4 alunos do Carlos, e o Messardão aí realmente trouxe algo mais profissional, formou um grupo, né, os bandas da capoeira na época, formou um grupo, botou um uniforme e trouxe, obviamente, que aí uma gama maior de conhecimentos, movimentos para nós aprendermos, e realmente o grupo se expandiu muito rápido, muito rápido. Depois disso vieram outros no Mastigão, tinha outras figuras aqui que jogavam capoeira, Formiga, que sumiu, que era uma pessoa muito boa, era militar, jogava muito bem, Mandinga, Hulk, Terra, Leão, era um grupo muito grande. A gente foi crescendo muito rápido. O Sardão, a gente tinha apresentações toda semana, toda hora, então realmente cresceu, a propaganda foi implantada aqui no Blumenau, cresceu muito rápido. Isso é muito engraçado, né? Você está contando isso desde 95 que eu te conheço. E eu nunca vi essa história. E é interessante, assim, essas histórias de capoeira, como elas vão passando. E tu falou que o grupo se chamava Os Mandingas, né? E depois do grupo, né? A ideia do Tigre era criar um grupo e ele escolheu os Mandingas, né? Isso não foi oficializado. E tu te lembra, assim, mais ou menos, eu achei interessante que tu falou que tinha um cara que era militar, que jogava capoeira. Talvez ele... Bom, normalmente o militar vai mudando de cidade, né? Sim. Eu não sei que destino ele teve, ele sumiu. Antes mesmo eu acho que ele saiu do Blumenau, a gente teve que se afastar, mas ele ia nos visitar, com ele de vez em quando. Mas ele, quando o Mestre Sardão trouxe, que inclusive com o Carlos a gente não tinha, com o Tigre a gente não tinha graduação, né? Porque ele também poderia formar alguém, trocar a graduação de alguém, porque ele era a segunda corda e estava começando também. Né? Mas quando o Sardão veio, ele já fez uma adequação de graduações, porque eu já fazia um tempo, o Rafael Rasta já fazia algum tempo também, Formiga já fazia um tempo, ele já entrou conosco já com um bom conhecimento de capoeira, então o Mestre Sardão fez essa adequação das cordas, e foi o primeiro batizado em 1992, Fabril, até eu ajudei a organizar, acho que foi o Mestre Sardão e o Rasta que organizamos, também e fez essa adequação. Então eu já peguei a segunda corda, acho que ia fazer 3 anos para fazer capoeira, acho que o Formiga aí foi graduado amarelo e azul, se não me engano, então a gente tinha bastante experiência. Sim. Mas sumiu, nunca mais ouvi falar. Outras pessoas eu tenho até contato, Pantera eu tinha contato, assim, coisas de completar, quem mais? Hulk, na aula de judô, mas para trabalhando com segurança com o peão, E tu te lembra como é que foi assim, aquela época de transição, quando o Sardão foi para Barcelona? Deve ter sido em 94, né? Que eu acho que o Serpente veio para cá no final de 94 e eu não sei se foi na mesma época. Eu lembro a transição, questão de pandemia foi muito tranquila, né? Que o Sardão tinha criado os bambas da capoeira, né? Sim. E a questão de academia foi muito tranquila, inclusive o Serpente manteve, na época dava aula, como é que era na academia? Não era treino, junto com o Maeta, e inclusive depois que o Sardão foi, eu continuei dando aula lá. Sim. E não tinha muito contato com o Serpente. Foi uma coisa bem estranha. Eu continuei dando aula, meu treinamento eu fazia lá, fazia aula só final de semana com o Sardão. E eu não tive muito contato com o Serpente nessa transição. Foi
aí as pessoas já estavam nessa caminho, já estavam treinando, acho que, o serpente, e eu não conhecia, mas quando a gente falava de serpente, eu não conhecia o serpente, eu não sei, em modas, que a gente já viu, mas conversar, assim, eu nunca conversei. Mas, pelo menos em relação ao nosso espaço lá, a bola junto com a Marreta, a transição foi tranquila, depois acho que o serpente acabou assumindo aquela aula, aquela sala, aquele espaço, e eu vou ver lá na prefeitura do FREC ainda, porque assim, ó, eu lembro, quando eu entrei ainda eram os bancos da capoeira, né? Isso não tinha mudado ainda. E eu lembro de ti, lembro do Cabrito, lembro do Marreta, claro, lembro da Leoparda, da Lidiane, não me lembro da Andorinha, tinha uma Andorinha, alguém assim. Eu lembro que tinha meninas, muitas meninas naquela época, né? E realmente tinha um grupo bem bom. Quando eu entrei, o Trovão já estava aqui também. Mas assim, e depois, assim, eu lembro muito dessa parte e eu queria, por exemplo, você conta com várias coisas interessantes, assim, né, dessa trajetória que eu não sabia. Foi tipo todas essas outras pessoas, né, todos esses outros personagens, e tu falou do cara que era militar, a gente, agora também pesquisando, assim, eu vi muito da capoeira nesse meio militar, sabe? Tanto desde a época lá em Pastinha, depois, um pouquinho antes até, né, como a capoeira se inseriu no meio militar também. Mas isso já são coisas assim bem legais de ouvir. Mas assim, eu lembro, por exemplo, eu lembro que tu saiu uma época, tu fez faculdade, e daí tu ficou mais tempo longe também, tu lembra assim, como é que foi essa trajetória dali por diante? Eu fiz nos 2 últimos semestres, foi anos, eu tive que fazer um pouquinho, e quando houve, depois eu fui para em 98, morei em Florianópolis, me afastei por compromissos, né? Não porque eu gostaria de me afastar, afastei por compromissos, então eu trabalhava uma vez por mês, cuidava, dentro das possibilidades. Porque eu fazia faculdade, trabalhava tarde, trabalhava à noite, então realmente era quase impossível. E depois, em 98, eu morei em Florianópolis. Eu lá treinei sozinho, não tinha condições também de estudar o dia todo, trabalhava. Lá tu não chegou a treinar em Não treinei. Eu treinava sozinho, rodava no exercício, correndo praia, fazer meus exercícios sozinho, mas eu não treinei nenhum grupo. Não tive possibilidade. Eu morei longe do centro, financeiramente mais viável e era muito. Não tinha possibilidade de fazer. Então, nesse período eu passei um pouco afastado, porque foi um período também um pouco complicado para o meu essa divisão dos grupos, veio um pouquinho de lixa e tudo mais, logo depois disso, se não me engano. Então, eu tive esse período que eu fiquei afastado fisicamente, né? O coração continuava e quando eu tinha, eu treinava. Mas claro que isso aí são coisas da vida que nós somos obrigados, né? Quem tem 2 profissões é meio que obrigatório. É bem engraçado pensar, se tu disse que tu treinava na praia, né? De repente tu treinava sozinho, na verdade, por conta de estudar, de trabalhar, tu acabou não podendo estar junto com o grupo, né? Não conseguindo fazer isso. Mas daí eu fico pensando assim, poxa, capoeira é difícil de fazer, não é assim uma atividade tão simples, tão fácil, né? O que faz a gente gostar? Eu me incluo nessa história, mas assim, o que faz, por exemplo, o que fez, o que talvez a que você atribui o fato de treinar sozinho, insistir mesmo com todos esses outros compromissos, né? Como talvez eu esteja te perguntando uma coisa meio difícil de explicar, ou não sei, mas o que tu, né? Por que tu acha assim que mesmo estando longe, mesmo tendo
ficado longe do grupo em si, porque o grupo também tem o seu peso, né? Nos treinos. As outras pessoas acabam sendo uma forma de motivação, né? Que ajudam, incentivam, dão aquela força quando a gente está um pouco desanimado. Mas eu acho que a grande motivação pessoal, acho que de todos, né? Não só minha, é algo inexplicável, que seria o amor propriamente dito, né? Divisão grega do amor existe, pela origem da palavra do amor, existem 3 tipos de amor, né? Então, e um deles é o amor pelas coisas, não necessariamente a pessoa que tu estás, né? Então, eu acho que isso é um pouco inexplicável, o que move esse amor, o que faz despertar esse amor, mas eu acho que isso é uma coisa. Quando está sentindo prazer, está fazendo aquela movimentação, e aprender uma coisa nova, e está fazendo bem para o corpo, está fazendo bem para a alma. Então, essas coisas eu gosto muito de fazer bem para o meu corpo. Assim, sentir que eu estou fazendo uma atividade, desde a comida, atividade, inspiração, qualquer coisa, dormir bem. Então eu gosto, eu dou valor nisso quando estou fazendo bem para o meu corpo, eu me sinto bem com isso. Então, gosto dessa musicalidade, gosto de cantar, apesar de ser tímido, no passado da infância inteira, inclusive a capoeira me ajudou bastante nisso, esperar isso. Então, gosto disso. Às vezes eu passo lá, pego no berimbau, até hoje, né? Até hoje não, mas desde que eu comecei na capoeira, vou pra praia, pego meu berimbau, fico tocando sozinho, cantando sozinho, né? Não preciso ter plateia, não preciso ter nada, pelo contrário, que não tem naquela época, que eu tinha talvez um problema de timidez, melhor que não tivesse. Mas eu sentava lá, tocava no berimbau e esquecia a minha timidez, esquecia nada, cantava, se eu ver talvez, pelo menos, se não está passando, porque isso me dava um prazer que realmente aí acho que minha ciência explica isso. Sim, tu falou 2 coisas assim muito bonitas. É difícil fazer entrevista quando tu também gosta, às vezes. Tem coisas que eu tô pensando aqui, né? Como, felizmente, na minha pesquisa, eu estou colocada nessa pesquisa. Então eu me sinto até mais tranquila em conversar contigo e dizer as coisas que de repente eu estou te perguntando ou dizendo. Mas assim, tu falou de corpo e tu falou de alma. Outra coisa que tu falou dessa questão de tocar berimbau, claro, tem o aspecto de cuidado com a saúde no sentido amplo, mas tem um cuidado. Me parece que tu me falou de alguma coisa assim nesse sentido, que tu gosta de cuidar de ti, em todos os aspectos, né? Que isso engloba tudo. O que seria esse alma, corpo? A capoeira é muito o corpo o tempo todo, né? E sei lá, não sei se tu já me disse muita coisa, sabe? Mas de repente eu estou chamando a atenção porque tu me trouxe 2 aspectos bem importantes, assim, algo que diz de ti, do corpo, e algo que é mais do que isso, né? Sim, eu acho que a capoeira, como toda atividade, ela tem os 2 aspectos, né? Um aspecto que é muito mais palpável, que é o fazer bem para o corpo, estou nervoso, trabalho com muita pressão, vou lá, desbaratinar o corpo, tenho amizade, mas são coisas que são palpáveis, né? Então, por que uma pessoa quer cuidar do corpo, sabe que a capoeira é uma atividade bem completa, e por que não está aqui? Porque mas eu gosto de cuidar do corpo, eu gosto de alongar, eu gosto de ter uma atividade aeróbica, então por
por que não a capoeira? E aí vem essa outro lado que é impalpável, que a gente não consegue explicar por quê. Tem pessoas que eu estou lá tocando berimbau, esse tal exemplo que eu já falei, estou lá tocando meu berimbau na praia, que nunca fizeram capoeira, que sentam do lado e ficam lá ouvindo. Até hoje eu tenho pessoas que vão lá, que eu estou lá na praia. Hoje eu não fico mais na casa que eu ficava quando era criança, mas na mesma praia, e daqui a pouco eu encontro uma pessoa vem e fala, ai meu Deus, eu era criança, era tu que ficava tocando berimbau lá, eu adorava, não sei, sabe? Então, e fala, até hoje eu adoro, eu baixo no celular, música de capoeira por causa de ti, não sei o quê. Então, isso é impalpável. Por quê? Porque essa pessoa lá no Canto Grande, que era extremamente primitivo naquela época, né, 28 anos atrás, né, por que aquela pessoa adorava aquela música, enquanto tinha, né, as músicas que estavam tocando nas rádios, as músicas que faziam sucesso na televisão e tudo mais? Isso é impalpável, isso me explica por que a pessoa que gosta do seu corpo, de cuidar do corpo, por que não faz capoeira? Para chegar aqui não adianta. Então, eu falo até para uma pessoa que está começando, o primeiro grande desafio é gostar desse clima, é gostar do som. Esse é o primeiro grande desafio da capoeira. Não é vir aqui fazer um exercício, porque eu não gosto do exercício. Não vai fazer. Não vai fazer capoeira, não vai fazer academia de musculação, não vai fazer nenhuma outra luta ou nenhuma outra arte que mexe com o corpo. Né? Mas eu tinha alunos que eu não gostava, não gostava da capoeira, gosto até de ver, mas não conseguiam fazer por questão física. Que acham que forçava demais, que acham que não ia conseguir desenvolver, menos algumas pessoas. E que tentaram fazer yoga, que também não conseguiram fazer, por questões físicas, questões que a pessoa não quer fazer exercício. Agora, isso é palpável na capoeira. Agora, tem um outro lado que é inexplicável. Se eu não gostar da música, se isso não me empolgar, se isso não entrar na minha corrente sanguínea, senão eu não vou gostar de capoeira. Né? E por outro lado, se isso entrar, eu vou passar 10 anos dentro da capoeira e a hora que eu chegar vai bater o coração mais forte e eu vou querer estar lá e eu vou querer voltar. Então, isso é inexplicável. São coisas que não tem, não é impalpável, não tem. Como eu falei antes, a questão do porquê, o amor. A ciência não explica, né? Eu queria também, assim, que tu me falasse um pouquinho em relação a grupo. Grupo no sentido de amizade, sabe, desse grupo que se forma na capoeira, quando as pessoas se encontram na roda, quando eu também fiquei bastante tempo sem treinar, mas eu não consigo deixar de chegar e não sentir uma emoção de encontrar os amigos, de encontrar esse grupo que tem uma história, que tem, né? O que é para ti o grupo de capoeira? Tu está dando aula de capoeira, tu é mestre de capoeira agora, tu está numa outra posição, né? Tu foi aluno durante muito tempo, teve toda a tua trajetória como aluno e agora tu é mestre, né? Mesmo que tu tenha outra profissão, eu devia estar te perguntando, talvez isso, mas assim, como é que é essa posição de mestre, né, que tem o seu grupo, que dá as suas aulas, e também a questão de grupo enquanto capoeirista, enquanto aluno? Eu sei que não sei se dá para diferenciar muito isso, né, mas talvez, imagino que tenha alguma diferença. Mas o que é o grupo para você? De repente não precisa nem diferenciar. Sim. Bom, eu não tenho outra profissão, não vivo da capoeira, necessariamente da capoeira, mas eu faço questão de estar aqui, porque não é podia simplesmente está fazendo aula com alguém, porque não preciso ganhar dinheiro com a capoeira, e está lá, está praticando capoeira de outra forma.
mas eu acho, primeiro, que isso é importante para a minha missão. E esse convívio com as pessoas, eu acho que é muito rico. Isso traz, né, não necessariamente com a capoeira, mas com a capoeira existe algo a mais do que um simples convívio, que é a nossa vivência nas rodas de capoeira, com outras pessoas, com pessoas que estão treinando, estão nos ajudando aqui a evoluir também, que isso é a vida toda, né? Não é depois que chega a não me ajuda, mas todo mundo busca o ideal. Eu acho que formar isso eu acho muito legal. Então eu trato meus alunos, não sei se é porque essa condição de não viver da capoeira, não que eu não trate como uma forma profissional, mas de não ter essa necessidade da capoeira, eu trato meus alunos como se fossem meus colegas de treino, né? Claro, sempre com respeito das graduações e dentro da minha posição aqui no grupo, como organização desse espaço, né? Mas eu trato eles como meus amigos, como se fossem meus amigos, meus companheiros de treino. E então, criar esse vínculo eu acho muito importante. E é muito gratificante quando eu vejo uma pessoa que treinou comigo lá em, não sei, 2000, alguma coisa, e me encontra na rua e fala que quer voltar, que não sei o quê, e parece que é um amigo que eu vi na semana passada, eu vi ontem, né? E parece que a distância não quebra o vínculo, né? Então parece, como é que tá? E parece que a gente está convivendo junto, então isso é muito legal. E eu acho que a capoeira ajuda muito nisso, porque a roda de capoeira é um espaço que vive só duas pessoas, né? Então existe a bateria, existe tudo que está por trás, mas a conversa é entre essas duas pessoas que estão ali. Se não tiver uma simbiose ali, uma ligação, não vai ter um jogo legal, não vai ser legal, né? Então acho que isso é uma outra energia que a capoeira ajuda a ter entre duas pessoas, que é não só o treinamento, ajuda, isso aí é uma coisa até muito superficial, mas quando você está na roda de capoeira, mesmo que num dia de treino, é diferente porque lá existem duas pessoas que estão atacando e contra-atacando, se defendendo, e ali é que a conversa acontece, que esse vínculo, né, se estreita, ele fica muito mais profundo esse vínculo, porque quando saem duas pessoas de uma roda de capoeira, os dois sorrindo porque jogaram legal, não porque foi perna pro ar e o jogo não teve comprometimento, não, mas quando existe uma troca de conhecimento, uma troca de experiências ali dentro, e os dois saem sorrindo, não importa se caiu, se não caiu, os dois saem sorrindo, isso aí é coisa que não tem preço, né? É a equipe que forma um vínculo com essa vida. Você falou de uma coisa que eu achei legal, que é bem isso, tu encontra as pessoas depois de muito tempo e parece que aquele vínculo não quebrou, né? Parece que às vezes fica, nossa, como assim? Às vezes você tem mais contato em outras situações com outras pessoas que não seja capoeira, e quando você retoma, né? Legal também. Mas eu sinto uma coisa muito parecida, assim, essas pessoas com quem você criou um vínculo da capoeira é um pouquinho diferente. Estou sendo tendenciosa. É mais intenso, né? Parece que é mais intenso. É mais intenso. Mas, tá, isso, tu falou de pelo fato, assim, como tu tem outra profissão, como tu não precisa viver de capoeira, né, que de repente tu lida com os teus alunos com uma proximidade, não sei se eu entendi, se é uma proximidade maior ou mais como, tu acha que se tu fosse um mestre que só vivesse de capoeira, tu acha que seria diferente?
Não. Não, mas eu acho que não por que eu falei isso? Porque eu não preciso, eu não quero ter um grupo sobre os meus cuidados grandes. Essa é a diferença. Eu não quero ter 200 alunos. Tanto que agora até eu estou com poucos alunos, mas eu não dava aula no espaço plural. Eu não queria mais alunos porque a minha turma, vamos dizer, já seria completa. Se eu dependesse disso, eu ia correr para ter uma sala maior, mas até cabia para ter mais alunos. E quem sabe não ter esse contato tão próximo com os alunos que eu consigo ter uma turma pequena, né? Então, é nesse sentido. Eu não tenho necessidade de ter uma turma grande. Às vezes, quando a gente tem uma turma grande, aquela pessoa mais fechada, a gente não consegue ter muito contato, né? Porque, eu vou lá, eu dou aula agora, eu já tenho que pegar uma outra turma, eu dar aula em outra academia. A vida é muito mais louca nesse sentido, né? Trazendo um pouquinho para a minha profissão, tem semanas que eu não falo com meus funcionários, com os estagiários, com as pessoas que eu sou muito próximo, porque tá aquela correria, tem um prazo atrás do outro, tem contato com cliente, reunião, audiência, então eu não tenho contato com eles. Se eu tivesse uma turma muito grande, com diversos espaços que eu estou dando aula de capoeira, que é necessário para quem vive de capoeira, às vezes você não consegue terminar a aula, ficar ali conversando, perguntar como é que foi o dia, como é que está a profissão, Então essas coisas, infelizmente, para quem vive não tem muitas oportunidades. Aí vão criando seus discípulos, né? Aquelas pessoas que estão sempre junto. E são os alunos que normalmente se dedicam mais e que buscam essa proximidade com o mestre. Existe, obviamente, esse outro lado. E isso com certeza é gratificante, mas não consegue ter com todos, né? Não consegue ter com todos. Infelizmente. Duas vias que eu quero te perguntar. Tanto a tua, né, tu falou da proximidade com os alunos, desse vínculo que se cria, o que tu entende, assim, desse vínculo, o que é esse vínculo? Ele modifica para você alguma coisa? Você acha que ele modifica para os alunos alguma coisa? Tem essa via de você como mestre com os teus alunos, que você estava falando até agora, e tem a tua via enquanto tu com o teu mestre, que agora, né, passou todo o sardão saiu, acabou ficando o serpente, e também é um vínculo que também não dá muito tempo, né? Mas como é que são esses... o que é esse vínculo para ti dentro da capoeira, assim? Olha, eu acho... o meu conceito de mestre vai muito além de uma pessoa que ensina a chutar, né? Fala para meus alunos, se for ensinar a chutar, a gente pega lá o Van Damme e ele vai ser um mestre de capoeira e vai ensinar a chutar, né? Isso, quem sabe o professor, não estou formado, não estou... E o meu conceito de mestre é muito além da sala de aula, do ensinar a chutar, do ensinar a tocar. Eu acho que uma pessoa só poderia ser mestre quando ele consegue passar muito além da movimentação de capoeira para o aluno. Então, eu respeito os meus mestres dessa forma, que ele não é uma pessoa que está aqui, que ele é meu mestre porque ele me ensina a chutar, porque ele me ensina a cantar, porque ele me contou uma história de capoeira. Ele é o meu mestre porque ele consegue me passar muito mais do que eu aprendo dentro da aula de capoeira, né? Como movimentação, como toque, como canto, como alguma coisa assim. Então, eu acho que o mestre só poderia ser mestre, ou deveria ser mestre quando ele tem algo muito além para passar, para a vida, para me ensinar na vida, né? Então, e eu respeito meus mestres dessa forma, como uma pessoa, como um mestre. Não o meu mestre de capoeira, ele é o meu mestre, né? É assim que eu trato. Que eu tenho, essa é a minha visão dos meus mestres. E eu trato os meus alunos também dessa forma. Se eles quiserem ter um professor de capoeira, eles podem ter um professor de capoeira, mas não vai ser eu. Não vai procurar ter aula com o mestre
para ter uma pessoa que vai estar aqui dentro, vai ensinar a chutar, vai ensinar a cantar. Não isso. Eu falei antes, eu tenho meu tempo depois, pego a vida, não sei o quê. Para passar também um pouco da minha experiência de vida, para tentar ajudar pessoalmente. Eu corri até o português, a Mariana, ela fica brava, mas tu pode fazer isso, você tem um aluno, você tem aluno, mas meu aluno não, eu sou mestre dele. Se ele estiver fazendo besteira fora da academia, eu vou corrigir ele sim. Eu vou corrigir tanto a educação dele, a forma da postura dele, vou corrigir a forma dele falar, a forma dele tratar as pessoas, eu vou corrigir aqui dentro ou lá fora. Né? Porque eu sou o mestre dele, eu não sou o professor dele que estou ali para passar não sei o quê. Não, mas quem tem que ensinar a educação são os pais. Não, tudo bem, mas eu sou o mestre dele e o meu conceito de mestre é esse. Eu não vou ter um conceito de mestre que seja diferente. Né? Olha, estou para ensinar a chutar. Isso era uma das questões, assim, que para mim, na minha pesquisa, é bastante importante, sabe? Essa relação, os vínculos da capoeira, né? Mas agora eu vou ter que começar a te perguntar de outras coisas. Tipo, a gente sabe, na minha pesquisa eu abordo 4 coisas assim, que estão acontecendo na capoeira que, de certa forma, interferem na capoeira. Uma delas, e talvez a que mais chama atenção, é o CREF. Né? Eu acho que já vai para 20 anos, quase 20 anos, que eles, foi em 98, mas que eles regulamentaram, incluíram a capoeira na regulamentação de uma atividade física que seria, que eles fiscalizam, que eles orientam, que eles dizem e decidem o que tem que ser feito, né? Assim, o que tu pensa disso, por exemplo, do CREF, né, como Conselho Regional de Educação Física, e o Sistema CONFEC, que é o Sistema Nacional, daí que coordena isso? O que tu pensa disso em relação à capoeira? Se isso tem vantagens, dificuldades, qual seria o problema disso? Ou se não tem, se é... Eu não concordo com a fiscalização do CREF para a capoeira, porque na realidade para mim é uma arte. A capoeira é vista como uma arte. Não concordo que tenha, mesmo porque até dentro das universidades a capoeira é muito superficial e muito recente, né? Então, principalmente na nossa região. Né? Então, eu não vejo, primeiro que eu não vejo a capoeira necessariamente como um esporte, e vejo a capoeira como uma arte completa. Como é que o CREF vai conseguir regulamentar se eu estou dando aula de toques para os meus alunos? O problema que o CREF fala, não pode, porque isso faz parte da capoeira. Mas eu estou ensinando um instrumento musical. Eu estou contando a história da capoeira para os meus alunos e de repente o CREF vem e fala, não pode falar de história porque não é filiado aqui ao CREF. Então acho que a capoeira envolve uma coisa muito além do que a parte desportiva, que hoje é uma realidade, né, essa busca da parte desportiva da capoeira, mas a capoeira não veio de uma associação ou de uma federação, não nasceu disso. A capoeira nasceu da rua, a origem da capoeira vem e o que divulgou a capoeira era o conhecimento das pessoas mais experientes, dos mestres, das pessoas que tinham esse conhecimento para passar. Ela não foi regulamentada, ela ainda não é regulamentada, né? Não existe um método de ensino, não existe uma regra propriamente dita de capoeira, isso ainda é muito primário ainda dentro da capoeira. Então, como é que o CREF vai estabelecer alguma fiscalização ou alguma... não, isso tem que estar filiado. Por quê? Né? Uma coisa das mais absurdas que aconteceu
foi um concurso, acho que o primeiro concurso da FURB para professores de capoeira da FURB, que eu já era mestre, não sei. E eu liguei para lá para saber, eu já tinha pós-graduação em Direito, e perguntei se eu poderia. Não, porque eu teria que ser formado em Educação Física. E tá, eu falei, qual é a graduação que é necessária? Não é necessária a graduação, só tem que ser formado em Educação Física. Eu falei, tá, então o meu aluno que entrou ontem na minha academia, ele vai poder dar aula de capoeira na FURB, porque ele é pós-graduado em vôlei, e eu, que sou mestre dele, professor, eu que estou ensinando os primeiros passos da capoeira para ele, que faço 20 anos, não sei quanto tempo eu tinha na época, de capoeira, eu não posso dar aula de capoeira na FURB. Não, você não pode dar aula, porque você não é formado em educação física, você não tem pós-graduação. Eu falei, mas quem é que vai ter pós-graduação em capoeira? Não existe pós-graduação em capoeira. Então, é uma incoerência total, ao meu ver, mas porque é uma arte envolve muitas outras coisas que não só a parte. Deixa eu fazer uma parte, então, eu anotei, inclusive isso eu anotei para ler para ti. Assim, na verdade é também uma das coisas que eu acabo descobrindo, lendo. Muitos mestres estão entrando na justiça para pedir o direito de ensinar capoeira sem ter que ter registro no CREF, essas coisas, né? E em muitos lugares eles estão ganhando na justiça esse direito. Só que, olha pacificado, o STJ pacificou professores de capoeira, balé, algumas outras coisas, artes marciais. Mas tu sabe que ano passado, foi 2017 essa notícia, o CREF postou o CONFEF na página deles, né, dizendo que isso seriam questões pontuais e que continua valendo o CONFEF fiscalizar, os CREFs fiscalizar. Olha o que eles escreveram, só um pedacinho. O CREF continua sua missão de defender a sociedade, a fim de que os serviços prestados nas áreas de atividades físicas e desportivas sejam prestados por profissionais de educação física qualificados e capacitados. Aí, mantemos ouvidoria ativa para receber denúncias quanto a diletantes que venham a atuar com as modalidades. Diletantes não é uma palavra muito do cotidiano, né? Eu fui procurar o que eram os tais diletantes. São amadores, entusiastas, aventureiros. E, bom, os mestres de capoeira são, nas palavras deles, amadores, aventureiros. Aí tá. Aí então a gente volta àquela época da criminalização da capoeira e depois desse período, né, que entra Bimba e Pastinha. Bimba cria a capoeira regional, Pastinha tem toda a questão da capoeira Angola, e os dois, eles vão, o Bimba os dois têm o próprio nome da academia, o esporte, né, dito o esporte. E os dois assumem para eles mesmos que foram eles que tiraram a capoeira das ruas. Claro, os dois introduziram as academias e tal, né? Hoje a gente tem ainda essa tradição dos dois estilos de capoeira e tem o que muitas pessoas chamam de capoeira contemporânea, até que nosso grupo também ele mais se enquadra, ou se diz contemporâneo, até porque como é que tu vê essas tradições da capoeira no sentido esse histórico assim, da capoeira, sabe? Aí a gente pode pensar em relação não só ao CREF agora, mas pensar no IFAM, que
que transformou a roda de capoeira e os mestres de capoeira, né, o saber do mestre de capoeira como patrimônio material, e a Unesco daí que a roda de capoeira é patrimônio material do Unesco. Aqui em Santa Catarina, então, a gente tem os conselhos de mestre pelo IFAM. E assim, como é que você vê o IFAM? Juntando essa trajetória toda da capoeira, acho que eu te fiz uma pergunta meio exagerada, né? Sim, mas eu entendi desde o começo até chegar no IFAM. Bom, começando lá pelos estilos, por essa visão, que acho que foi a primeira parte da tua pergunta, ou não? Sim. Sai da criminalização, vai... Bom, a questão, né, vamos falar, já saindo da criminalização, porque é uma coisa que nem se comenta, né, falar isso. Acho que a criminalização, começando por ela, isso vem muito da influência das maltas do Rio de Janeiro com a política que era feito, né? Então política de algumas coisas, porque as maltas de capoeira realmente não eram coisas não eram grupos de capoeira organizados, né? Eram maltas, literalmente, hoje como se fossem facções criminosas. Isso realmente houve, não que houvesse uma necessidade, no meu entender, de criminalização da capoeira, mas eu acho que a questão das maltas da capoeira do Rio de Janeiro, que foi um grande motivador para a criminalização da capoeira, eu acho que aí sim, não sei hoje se as facções criminosas começassem a serem violentas através do jiu-jitsu, por exemplo, quando se proibiu o jiu-jitsu e não a formação desses grupos para praticar crimes. Inclusive, eles eram totalmente ligados à política, faziam, né? Todo político tinha uma malta por trás dele, como todo político do Rio de Janeiro tem uma facção criminosa por trás também. Não posso falar nisso, afirmar com toda certeza, mas nas maltas capoeiras sabiam que existia os políticos do Rio de Janeiro por trás. Então, a criminalização acho que foi uma forma de barrar isso de alguma parte política que não era protegido pelas maltas de capoeira, não tinha esse apoio das maltas de capoeira. Então, isso tudo vem de uma questão política, e eu acho que a política continua tudo que envolve, e aí depois vamos chegar no IFAM também, no Rio de Janeiro, e eu acho que a gente tem daí a capoeira, depois, após a criminalização, veio a criminalização, na verdade, esse livro ainda era, né? Era uma época ainda que a capoeira tinha seus problemas, foi criada a luta regional, a luta nacional, com esse livro, depois foi até uma luta do Lamarck que não deixou ele criar, porque ele seria preso por criar na Bahia, na Nacional só podia ser no Rio de Janeiro, na época, né? Então, mas era uma luta canonizada que não se chamava capoeira, por isso veio o nome regional. E aí veio essa divisão que eu acho totalmente sem fundamento na capoeira. Eu acho que existem estilos de jogos, tanto que na capoeira Angola existe o jogo em pé, mais rápido, e na capoeira regional existe um jogo mais lento e mais baixo. Então, criou essa divisão, até eu entendo, eu defendo essa tese de que existe essa divisão para enfraquecer, na época que existia o interesse em enfraquecer a capoeira, e quanto mais dividido, mais fracos seriam os capoeiristas. Dentre diversas tentativas, eu acho, de enfraquecer a capoeira que houve durante muito tempo. E aí, infelizmente, a capoeira tem a sua desorganização,
infelizmente existem muitas rixas. A capoeira veio criada nisso, a capoeira veio da rua, eu imagino, com pessoas que tinham esse brio, então, em Salvador existia a capoeira de bairro, cada bairro era seu, cada comunidade era sua, criava rixa com outra, Rio de Janeiro as voltas de capoeira, criando rixa, então a capoeira já nasce não junta, não uma coisa caminhando junto, todo mundo abraçado com o crescimento da arte, pelo contrário, criou para um derrubar o outro, e isso, essa cultura foi vindo da capoeira, e aí cada grupo foi criando sua metodologia, sua gravação, e a capoeira é muito fraca. Veio então o IFAM para tentar, fica também, né, por outro lado, também tentou, para tentar trazer, criar, defender, né, a capoeira como arte, mas eu também acho que veio de uma forma errada, infelizmente. Não sei hoje como é que está, acompanhei ainda quando veio para a questão do fã, sei que pesquisei, olhei bastante e tinha muita coisa por trás, muito envolvido com a política, com os mestres do Rio de Janeiro, estou envolvido com política, estão envolvidos com interesses financeiros, então isso me decepcionou muito nessa relação do fã e não acho louvável que tenha isso, que tenha uma força, as conquistas, não dá para dizer que não houveram conquistas, né? Mas eu tenho minhas críticas pessoais, eu não apoio muito. Tomara que mude, tomara que exista um saneamento geral no Brasil, com essa nova motivação que nós estamos tendo, com o governo e tudo mais, e que saiam as corrupções em todos os órgãos, como tem, porque o IFAM foi criado já de uma forma totalmente errada. Tu falou que de repente eles dizem, né, que para tentar salvar a capoeira, tanto que a capoeira precisa de algum tipo de... Não, mas essa questão de eu acho que a proposta da FICA é muito mais interessante que a proposta do IFAM. Apesar de já ter conquista. Cada conquista que vem, isso abre a possibilidade de ganhar dinheiro. Esse é o problema. Eu acho assim, essa questão está muito ligada com interesses financeiros. Então vamos lá, já existe uma lei, de Santa Catarina, existe uma semana da capoeira. Para que essa lei que é estabelecida na semana da capoeira? Principalmente para quem tem mestres, que tem lá contatos políticos para conseguir verba, para fazer suas rodas, fazer suas coisas. Então, aquela semana existe um fundamento dentro da capoeira, dentro do legal, para que tenha um incentivo financeiro do governo para isso. Né? Isso é importante para a capoeira, as pessoas que vivem disso, só que eu acho que o objetivo não poderia ser esse. O objetivo não poderia ser, porque criou a semana, existe uma semana nacional e o cansado regulamenta. Eu não sei se o numeral tem, se eu não me engano, até o numeral tem. Mas, na lei estadual diz que os municípios teriam que incentivar, né? Mas isso se esquece. Sai aquela pessoa que está envolvida politicamente com aquilo e acabou. Então ninguém mais, nenhum outro político, nenhum outro mestre que perdeu o seu contato lá dentro da Assembleia, não sei onde continua levantando essa bandeira da semana da capoeira e alguém ganhou dinheiro com isso e acabou. O IFAM também, a cada conquista do IFAM é voltada para algum interesse por trás, e eu acho isso um problema sério. A criação do IFAM, a escolha dos mestres que foram, que receberam os benefícios financeiros do IFAM, foi uma questão essas versões velhas, né, que foram beneficiadas. Sim, assim, agora eu estou pensando em outra questão, né, porque uma das questões, se a gente entra nessa questão financeira e a gente volta, tanto pensa nos mestres agora atualmente que muitas vezes estão impedidos de dar aula, por exemplo,
em escolas, por causa do CREF. Assim, essa questão financeira, eu digo que é uma questão importante porque a maioria dos mestres agora está nesse impasse, né? Existe ainda, ou você não está bem definida a questão do CREF, né? Se entra na justiça, não entra na justiça. Mesmo que entrar na justiça, de repente, as escolas, os concursos, como você falou, por exemplo, da FURB, exigem educação física. E daí eles têm uma certa autonomia e mais ou menos que se valem dessas leis, né, que estão em discussão ainda, inclusive as leis que existem no Senado, na Câmara Federal. E bom, como é que ficam? Aí o mestre fica nesse impasse. Não é em qualquer lugar que ele consegue dar aula, o mestre que não tem formação de educação física ou que vive só de capoeira e que, na verdade, assim, isso acontece ainda muito no Brasil, né? São muitos os mestres que vivem de capoeira e que estão nessa condição. E daí também a gente volta e pega, por exemplo, o mestre Bimbo e o mestre Pastinha, que viajaram para o exterior, que fizeram apresentações, o mestre Pastinha especialmente, né, que viajou para o exterior, fizeram apresentações, tiveram influência de intelectuais na época, né, que ajudaram, divulgaram a capoeira, fizeram uma série de coisas, mas os dois morreram na miséria. E, claro, daí, por exemplo, o que tu está falando desses incentivos que aparecem são incentivos pontuais e, de certa forma, parecem direcionados, né? Sim. E mesmo que essas pessoas, digamos assim, tá tudo bem, que não sejam direcionados, mesmo que essas pessoas recebam esse incentivo naquele momento, mas elas não têm esse respaldo de que possam exercer a sua profissão, a não ser que sejam graduados em educação física ou coisas desse tipo, né? Eu não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso, porque eu não sei nem o que te perguntar em relação, eu estou comentando, né? Eu acho isso é um problema. Bom, hoje o que se enfrenta é esse problema tá no colégio. Eu acho que o entendimento da aula na academia, o CREF vai lá, tem que estar com a segurança. Né? Tem que estar, agora eu vim para o meu lado jurídico, tem que estar com a segurança. Simplesmente é isso, não tem isso. Se tiver, o CREF eu acho que não está saindo muito atuante nisso, porque eles são muito chatos com as academias e não, acho que não é. Aqui, pelo menos na nossa região, não estou pegando muito no pé. Mas isso vem para lá. O que eu coloco do IFAM, eu acho o que eles tiveram, dos incentivos financeiros para os mestres antigos, eu acho muito interessante. Não é uma crítica para isso. É o que tem por trás disso. Mas né? que na verdade não saiu nada ainda daquilo, né? Aquilo é só um dito. Só uma escolha. Não, tiveram gente. Alguns que conseguiram alguma coisa. Tem coisas que são importantes. Eu acho que essas questões elas não são criadas, elas são criadas com um benefício direcionado, mas elas não são criadas por uma má fé, por alguma coisa nesse sentido. Não são. Ou que venham prejudicar a capoeira. Mas infelizmente, que sempre existiu alguma coisa por trás disso. Agora sim, agora eu penso na questão da valorização da capoeira de fato, do saber desses mestres de fato. Por quê? Você vai dar mais molinho então? O mestre coitadinho? Sabe? São claros, são paliativos no sentido assim, existem os mestres antigos. Estou colocando no fim das contas a minha opinião, né? Mas já que a gente está conversando, existem os mestres antigos que não vão
se conseguir, assim, mesmo que muitas leis mudem a favor da capoeira, a favor dos mestres jovens que estão por aí, né, mesmo que não seja, que não haja essa cobrança de que tem educação física e tal, né, que se admita os saberes de um mestre de capoeira, os mestres antigos, claro, é necessário que eles tenham um respaldo e um reconhecimento disso, né, do saber dele enquanto mestre de capoeira. E eu acho que agora eu vou direcionar um pouco assim para a gente pensar na questão de todo o histórico da capoeira em relação à escravidão, por exemplo, sabe? Eu vou colocar aqui para mim, a capoeira para mim sempre teve um sinônimo, sempre foi liberdade. Esse sempre foi o meu sinônimo, o meu imaginário de capoeira, sabe? A coisa assim que mais sempre bateu para que eu até tenha escolhido fazer capoeira, uma série de coisas assim, liberdade. E daí a gente volta, claro, tem a história das maltas, tem a história de vida desses capoeiristas, tem a história da escravidão, que, né, não tem tantos documentos, não existem muitos documentos sobre essa época, não se sabe realmente o que aconteceu, mas tem muitos discursos. O que existem são o que as pessoas trazem de alguma documentação e de discursos e dos saberes dos mestres. Então, daí eu questiono nesse sentido, sabe, como a capoeira vai lidar com isso, nessa situação toda. E, por exemplo, eu falo, tu está falando o tempo todo dos interesses que existem por trás de todas essas, né, do IFAM, o próprio CREF, que interesses que a gente se pergunta, né, quais são os interesses. Por exemplo, esses projetos de lei, que tem um que quer transformar exatamente a capoeira em esporte, que é o 31 de 2009, que quer determinar que a capoeira seja esporte, e daí, com isso, vai ligar o CREF realmente, né? Daí vai definir isso aí, e é uma briga grande, entra, sai legislação, ele é arquivado e tal. E eu, procurando esses documentos todos que passaram, audiência pública, eu descobri que a relatoria desses projetos é de partido evangélico. E partidos que têm um histórico de perseguição às religiões afro. A gente sabe que a capoeira não é uma religião afro, mas a gente também não nega que a capoeira tem os seus vínculos com uma identidade, não é uma identidade, mas assim, com o período ainda da escravidão, muito com a cultura negra e, por tabela, com a religiosidade que também os negros trouxeram, né? Então, e é curioso, sabe? Porque certas, daí passa de um relator daquela igreja, né? Daquele partido que está vinculado a uma igreja, e sai daquela relatoria, vai para outra, para de novo, sabe? Tantos. Então, assim, realmente a gente não sabe nem muito o que pensar. Não existe, sempre existe algum interesse, infelizmente no Brasil sempre existe algum interesse por trás. Por enquanto, eu pareço uma pessoa aquelas chata politicamente. Não, mas até conhecendo um pouquinho mais o que acontece dentro da política, fica totalmente acreditado que tudo tem interesse por trás. E isso não tem um porquê, nenhum político faz alguma coisa para beneficiar, porque não vai ter nenhuma vantagem. Então, infelizmente a gente vive isso, senão a gente vai entrar numa questão política aqui para conversar. Mas eu acho dentre todas as coisas, dentre todas as minhas críticas aos interesses que estão por trás, eu acho que pode-se tirar coisas boas do IFAM, de uma série de outros movimentos que estão tendo na capoeira, por mais que tenha os interesses políticos ou financeiros por trás, mas tem muita coisa, como disseste, a questão aí dos mestres antigos, que hoje está cada vez mais difícil sobreviver,
existia uma cultura baiana de não formar grandes grupos, né? Principalmente o pessoal da Bahia, que ficou um pouquinho para trás aí na questão, não na capoeira em si, mas Rio de Janeiro, São Paulo, já foram criando grupos enormes e tudo mais, então as pessoas têm mestres mais antigos já estão ganhando muito dinheiro. Agora, dentro da Bahia, poucos mestres estão ganhando dinheiro, antigos estão ganhando dinheiro, isso é uma preocupação. Com certeza é uma preocupação. Isso deveria ser visto, né? Mas é visto de uma forma imparcial, com o objetivo de ajudar. Não como foi criado. Quem sabe a evolução e, né, essa nova visão brasileira de que não vai precisar muito e realmente ele tenha bons frutos aí, esses movimentos. Espero. Eu vou te fazer duas perguntas ainda, até pra gente terminar. Mas assim, uma delas tu falou dos grandes grupos, né, de capoeira. O que representa assim, para ti os grandes grupos de capoeira, por exemplo, tu pensa que existe alguma vinculação maior com o esporte? Por que se criam alguns grandes grupos? Assim, o que tu acha que alguns grandes grupos surgem, outros não? Como é que acontece isso, sabe? Eu acho que é um pensamento empreendedor que está cabeçando esses grupos. Eu acho isso. Né? As pessoas você está procurando, existe um comércio de busca de professores de determinados locais, como já aconteceu em Manaus, na região, por esses grandes grupos, e aí existe uma administração, né? Alguém com um espírito empreendedor atrás, que tem esse objetivo. Eu não tenho nada contra, eu não tenho nada a favor, o objetivo tem que ser esse, eu acho que isso faz bem, faz mal. Mas às vezes eu acho que existem muitas vantagens, como acho que existem muitas desvantagens, mas o que forma isso, eu acho que é um espírito empreendedor, é uma cultura dentro de determinados grupos, de ter que crescer, de ter que ser melhor, de ter que ir atrás, já vem, para quem está crescendo, já vem com essa coisa muito mais de administração do que de estar e vão criando. A pena é essa, que às vezes a capoeira é baseada nesses grandes grupos e que às vezes não tem uma filosofia que se enquadra com todos os capoeiristas, né? Às vezes as pessoas nivelam por isso, né? Isso que é uma coisa que não é muito interessante para nós capoeiristas. Essas pessoas deveriam entender que cada um tem sua filosofia, cada um tem sua forma de agir. Então existem diferenças entre grupos, existem diferenças de pensamento em relação a como eles se conduzem também. Com certeza. E existe dentro essa capacidade de empreender também, né? Sim. Então tem pessoas que começam, tá aqui na minha sala e ele já está pensando em transformar isso aqui num galpão gigante com 1.000 pessoas treinando. O meu pensamento já não, eu quero ter poucas pessoas que eu possa cuidar e ver crescer, e ver evoluir, e olhar nos detalhes, e é isso que eu estou preocupado. Porque tem pessoas que se preocupam com isso. Mas aí é questão de filosofia. E eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, talvez eu teria que... Ela está fora de contexto, mas são 3 palavras, assim, bem importantes, tanto para o meu projeto, para a capoeira. O que tu poderia falar, ou delas como um todo, ou mais especificamente, que são a malícia da capoeira, a mandinga e a malandragem? Bom, começar com a mandinga.
que eu acho que é mais fácil. É mais fácil. Assim, é o que é pra você, Sim, sabe? sim. O que significa, como é a tua significação. É o que eu penso nessa questão. Eu acho que bom, a mandinga eu acho que dessas 3 palavras que eu falasse, eu acho que é a mais é a mais fácil de definir, que eu entendo como a magia. É uma magia, a mandinga é uma magia, então vamos colocar lá. Que é essa questão da capoeira, da minha proteção, o que eu vou pedir, da forma com que eu vou me portar, não em movimentação, mas da forma que eu vou me portar espiritualmente dentro da capoeira, com uma forma de trazer o meu adversário para o meu jogo, para agindo dessa forma. Né? Então eu penso na mandinga dessa forma, né? Dessa forma de algo além da movimentação, né? Essa magia mesmo, essa magia é a minha energia que eu consigo trazer o meu adversário para o meu jogo, é a minha forma a minha forma espiritual, vamos dizer assim, não mas a minha forma espiritual de levar a minha identidade para o jogo. A malícia aí já amplia muito a questão do jogo, mas aí a malícia eu tenho como uma eu vou, mas não vou. Aí já entra a minha movimentação, já entra a minha percepção, já entra o que eu entendo do meu adversário, o que eu interpreto da movimentação do meu adversário, o que eu quero passar da minha movimentação para o meu adversário, e aí eu preciso ter esses outros olhos, né? Que não é necessariamente a imagem, mas é o que eu interpreto daquela imagem, é o que eu consigo fazer, é o que eu quero passar, é isso que eu vou conseguir enganar o meu adversário de algumas formas, e é o que eu consigo passar aí numa questão de movimentação, e não mais uma questão espiritual, energética. E a malandragem aí envolve milhões de outras coisas, né? Da malandragem. Aí já é um sujeito, já é pessoa, já é um modo de vida, não malandragem do que se fala vulgarmente, né? Não, mas aí já envolve uma série de outras coisas que estão muito ligadas com a capoeira, que eu posso, por exemplo, a roda de capoeira, que eu utilizo aqui dentro, mas está muito mais ligado, eu entendo, ao estilo de vida, à filosofia, e de como, que eu acho que está muito, eu acho que as pessoas, a mandinga é uma coisa que não necessariamente precisa estar no capoeirista, mas a malícia e a malandragem, por mais que a pessoa não tenha um estilo de vida malandro, por mais que a pessoa, que principalmente na nossa região não existe, né, malandragem como instituição, mas o capoeirista tem que ter um momento que ele tem que ter isso, né? Eu chego numa hora da capoeira, eu preciso interpretar o que está acontecendo, eu preciso me importar, eu preciso perceber, eu preciso ter a minha atitude, né? E a atitude do capoeirista, ele é muito ligado à atitude do malandro típico, né? O malandro típico normalmente tinha habilidades seja com navalha, seja com luta corporal, mas o malandro típico tem isso, né? E a capoeira
ela está totalmente ligada a isso, né? Acho que tá, infelizmente, cara, infelizmente não. Eu acho que isso é um outro lado da capoeira que aí transcende a sala de aula, vai muito além disso aí, sabe? Na verdade é uma outra coisa muito. O desenvolvimento da malícia é uma coisa super difícil, principalmente que a nossa região, principalmente eu digo nossa região ela não é acostumada a desenvolver a malícia, e a malandragem também, a nossa região, ela não é, a malandragem e a malícia não é a mesma coisa, não andam necessariamente juntas, mas elas têm normalmente o malandro já desenvolve a malícia, né? E o cara que já tem uma malícia desenvolvida, ele tem um quê de malandragem, não necessariamente precisa estar juntas, mas isso é muito difícil de desenvolver nos alunos, a malícia é muito mais, na verdade, é muito mais estilo de vida, no TV, mas eu acho que a capoeira tem os dois, e é meio que necessário. E daí existe isso de você ter só aqui, e como é que se carrega isso? Tu falou que aqui é difícil de desenvolver, por que tu acha que é difícil de desenvolver? E mesmo que não seja um estilo de vida, né, como tu disse, mas que parece que está ligado muito mais a esse estilo de vida, o fato de você fazer capoeira, de você ser capoeirista, ser mestre de capoeira, o que tu acha que seria diferente se tu não fosse? Não diferente, mas talvez assim, isso te leva a alguma coisa para o teu dia a dia, para a tua profissão, para a tua outra profissão? Como é que a capoeira vai contigo? Ela vai contigo? Ela não vai? Sabe, ela... Sim, completamente vai. Não só... Bom, hoje vai porque ela faz parte da minha vida, né? Então não tem como dissociar, não separa mais nem vida. Mas as pessoas quando me perguntam, eu quero fazer capoeira, mas o que vai me trazer? Isso é uma coisa que as pessoas não têm essa visão imediata da capoeira. A capoeira, isso que a gente já conversou, a capoeira, eu estou numa roda de capoeira, ali eu vou desenvolver uma conversa com o meu amigo, companheiro, meu adversário, né, como for. Mesmo porque ele vai ser meu adversário, ele vai ser o meu amigo, vai ser meu companheiro, dependendo da conversa que nós tivermos. A conversa é um movimento, aí vem a malícia, a malandragem, envolvida nessa movimentação. Então, aí entra a malícia. Como é que eu vou perceber? Eu não percebo um ser humano só quando estou dentro da roda de capoeira, eu percebo o ser humano no meu dia a dia. Não é? Como é que eu vou ler, vamos dizer, uma pessoa fora? Eu só consigo fazer isso se eu desenvolver essa arte, essa técnica, né? Como é que eu vou saber as intenções e como é que eu vou mostrar as minhas intenções, né? Isso eu entendo que está tudo muito ligado à malícia. E isso a roda de capoeira é um exercício imediato da malícia, né? Porque eu estou lá, eu estou levando o meu adversário a acreditar em mim, eu estou levando e eu estou tentando entender o que o meu adversário está querendo me mostrar ou querendo fazer com que eu pense nele, né? Então é um exercício diário disso. Na malandragem também eu preciso muito dessa questão das minhas atitudes, como eu chego, não necessariamente na capoeira, na academia, mas no meio da capoeira, né? Eu preciso estar, porque normalmente quando
tu escolhe os teus meios que tu vais viver o teu dia a dia, né? Ah, não, eu não gosto de andar lá, vamos falar de malandragem, eu não gosto de andar no boteco, no morro, né? Que eu não sei se lá tem malandros típicos, mas eu não gosto de estar lá, né? Ah, eu não gosto de estar lá, ali no meio daquele pessoal. Então eu escolho, na minha vida eu tenho como escolher onde eu quero estar, por perfil de pessoas e tudo mais. Na roda de capoeira eu não tenho, ou não vou ser capoeira, ou eu vou ser capoeira, né? Então se eu sou capoeira, eu vou lá, eu vou na roda de capoeira, eu tenho o filho do prefeito e eu tenho o filho do gari. No mesmo ambiente, na mesma coisa. E aí são atitudes diferentes, percepções diferentes, modos de agir diferentes, e aí vem o meu modo de agir para conquistar todos e para conseguir conviver com aquele. E aí a malandragem ela é muito importante para isso. Fora isso, aí vai falar, né, de trabalho, vamos voltar a vivência aqui no nosso lado de capoeira. É pressão, como é que eu lido com isso? É eu ter que responder pelas minhas atitudes. Uma criança, isso eu acho que o crescimento de uma criança é muito importante, porque ali no dia a dia, meu pai não sei o que, meu pai não sei o que. Aqui na roda da capoeira, sou eu e sou eu. Se eu der um chute no meu adversário, vem uma reação. E eu não posso dar um chute e correr para trás do meu pai e falar, pai, ó, ele agora quer me chutar também. Então, eu aprendo que toda ação que eu tenho vai ter uma reação. Ali eu aprendo que se eu estiver aqui dentro, vai ser para ser responsável pelas minhas atitudes. Eu não vou poder estar aqui dentro, tomar minhas atitudes, que eu já sei que tem uma reação da pessoa que está na minha frente, e de repente falar assim, não quero mais, agora acabou a brincadeira, né? Então, isso são grãozinhos de areia do que acontece, dos aprendizados que a gente leva. Se eu tenho um gigante na minha frente com habilidade 10 vezes superior à minha, o que eu faço? Me desespero, me descabelo, choro, corro, corto os pulsos? Não, eu tenho que lidar com aquela pressão. Hoje, no meu trabalho, né, para minha vida, meu trabalho é pressão diariamente, do momento que eu chego, do momento que eu saio do escritório, meta, cliente exigindo resultado, não sei o quê, decisões absurdas, não sei o quê. Se eu me desesperar a cada situação de pressão dessa, aí eu já queria contar os funcionários, né? E aí a capoeira nos ensina muito a lidar com esses momentos de pressão, a manter a calma, a ter respostas rápidas, respostas coerentes com a tua capacidade, coerentes com a reação que pode vir do adversário, e sabendo que toda atuação vem uma reação, mas que isso tem que ser em segundos, né? Na vida nenhuma não ser tão rápido, mas na roda de capoeira são milésimos de segundos que tu tens que tomar uma reação. Ter essa reação e essa reação pode te trazer consequências desastrosas, né? Isso para a vida é importantíssimo. Sussa! Olha, grãozinhos da vida. Mas deixa eu te agradecer muito pela entrevista. Muito obrigada pela tua disponibilidade.